E, Daniel, como primeira pauta de hoje, eu queria falar de novo sobre o tal do cessar-fogo que a Casa Branca anunciou. Casa Branca virou e falou, ó, tem cessar-fogo, a Rússia concordou, a Ucrânia concordou, e só falta agora combinar tudo. Aí já temos a concordância de todo mundo que a gente pode começar a ver o que vai fazer. Então, depois de anunciar o cessar-fogo no Mar Negro, né, especificamente no Mar Negro, entre Rússia e Ucrânia, a Rússia foi lá e estabeleceu algumas condições. O que a Rússia disse, Daniel, isso aqui é maravilhoso, foi que ela concordou em princípio com o cessar-fogo. Não foi concordar com o cessar-fogo em si, tipo, vamos começar a aplicar o cessar-fogo agora. Foi uma concordância genérica, foi uma concordância de vamos começar a ver aí e eu tenho algumas condições. E aí, Daniel, puxou ali aquele rolo de condições. Que pergaminho. Aquele pergaminho, perfeito, aquele pergaminho foi rolando até o chão. E as condições da Rússia, portanto, foram as seguintes, Daniel. Isso quem disse foi o Marco Rubio, né, o secretário de Estado dos Estados Unidos, que disse que estão avaliando aí as demandas russas e tal, e depois que a gente avaliar, a gente vai levá-las para o presidente Donald Trump. Primeira condição, levantamento das sanções contra produtos agrícolas e fertilizantes russos. Quero lembrar que a gente está falando sobre aquela primeira leva de sanções contra a Rússia lá em fevereiro, março, abril de 2022. A Rússia invadiu a Ucrânia no final de fevereiro de 2022. A partir dali, todos os dias era sanção e tal. Muitas delas foram exatamente sobre produtos agrícolas e fertilizantes. 2. O Banco Agrícola Russo deve ser reintegrado ao sistema SWIFT. A União Europeia cortou o Banco Agrícola Russo em 2022 e ele está colocando, portanto, como condição para garantir o cessar-fogo no Mar Negro, especificamente, que esse Banco Agrícola Russo volte para o SWIFT, seja reintegrado ao código SWIFT, ao sistema SWIFT. Levantamento das sanções a navios russos também estão sancionados, não podem chegar em lugar nenhum e tal, tem que ter o levantamento das sanções. Retomada do abastecimento de máquinas e peças para máquinas agrícolas, a Rússia também não está podendo comprar, a Rússia pediu para tudo isso ser eliminado. Retirado das restrições a seguradoras. Esse é um ponto muito sério, né? Quando a gente fala sobre navio de carga e tudo, é muito caro. Então você precisa de seguro. Qualquer coisa que aconteça, o prejuízo ele pode ser muito, muito grande. E muitas seguradoras, portanto, não estão prestando serviços para navios russos porque tem sanção. Então, se você presta serviço para um navio russo, você não vai poder prestar serviço para navios europeus, americanos ou de outros países. Além, Daniel, do desbloqueio de contas e de movimentações financeiras de empresas russas ligadas à produção de fertilizantes. Então, basicamente, Daniel, o que a Rússia disse foi, Trump, a gente... É só isso? A gente vai aceitar, não, Daniel, a gente concorda com o cessar-fogo, cessar-fogo, caramba, vai ser ótimo, a gente tá super dentro aí, só tem uma outra coisa aqui que, de repente, tem que ver, sem isso aqui a gente não aceita. O que é interessante, Daniel, é que a negociação vamos tentar fazer um mapa aqui, né? A negociação ela está sendo mediada pelos Estados Unidos para ter um cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia, e a Rússia está fazendo um pedido para que sejam retiradas uma série de sanções que são impostas pelos Estados Unidos, mas também pela Europa, não é isso? É exatamente isso, Tanguy. Aliás, é impressionante como o Vladimir Putin tem uma capacidade de leitura formidável. Ele observou que o Donald Trump quer meio que o cessar-fogo de qualquer maneira, de qualquer jeito, porque não quer mais ficar oferecendo ajuda militar à Ucrânia. E diante de uma situação como essa, Tanguy, o que você faz? Coloca a pedida lá em cima. Pede tudo. Você não quer muito cessar-fogo? Trump, eu tô percebendo que você está muito afim desse cessar-fogo, que você quer resolver rapidamente essa questão, e nós podemos estar resolvendo rapidamente essa questão. Basta você cumprir todas essas exigências aqui. E o Putin, ele também quer o cessar-fogo. Nos próximos 5, 6 anos, certamente ele vai querer o cessar-fogo. É só ele continuar um pouquinho mais com a estratégia militar dele. O mais interessante é que no dia de hoje a Comissão Europeia, Tanguy, veio a público e disse o seguinte: olha, nós concordamos em suspender as sanções contra a Rússia. Temos apenas uma condição: que a Rússia retire todas as suas tropas da Ucrânia. Se a Rússia retirar todas as suas tropas da Ucrânia, a gente retira todas as sanções contra a Rússia
com tranquilidade, e também no dia de hoje o presidente Donald Trump reconheceu que a Rússia parece não ter urgência nas negociações, porque Tira, Daniel. eles estão buscando mais concessões do Ocidente do que o esperado. Donald Trump parece surpreso, muito surpreso aqui, em relação ao posicionamento da Rússia. A Rússia está num momento de força, ela está avançando militarmente, a Ucrânia tem muita incerteza em relação à ajuda militar, existe ali algo que sinaliza realmente uma interrupção do socorro americano, da ajuda dos Estados Unidos, e quanto mais o tempo passar, o Putin percebe que mais fortalecida estará a posição dele, e do ponto de vista estratégico, é claro que você não pode se negar a um cessar-fogo. Vai pegar mal, vai gerar um desgaste da sua imagem internacionalmente, vai atrapalhar a dinâmica de negociações. Não precisa negar o cessar-fogo, basta dizer, claro, adoraria o cessar-fogo, tem apenas essa lista aqui de 780 itens que eu gostaria que fossem cumpridos, e se os 780 itens não forem cumpridos, é uma pena, né, Tanguy? Aí é culpa de quem não cumpriu, é culpa aí dos europeus, é culpa dos Estados Unidos, é culpa desse pessoal aí que não quer a paz, porque acaba sendo muito resistente a algumas condições que são absolutamente razoáveis. Eu só quero restabelecer a normalidade, né, do comércio, do fluxo de embarcações, do sistema financeiro russo, detalhes que podem, sem dúvida alguma, ser importantes. E fica claro como as sanções doem na Rússia, né, Tanguy? Claro que a Rússia buscou alternativas, buscou caminhos, está de pé, tem uma economia que está de pé, não foi aquela hecatombe que chegou-se a prever no início da guerra contra a Ucrânia, mas as sanções acabam impactando a economia russa de forma relevante. Agora, a imagem que eu tô na minha cabeça, Daniel, é assim, o Trump e o Putin estão jogando videogame e o Trump tá com um controle desligado, né? Ele tá fingindo que tá brincando ali, o Trump tá deixando, o Putin tá deixando ele brincar e tudo, parecendo que ele tá no controle da situação, mas na prática o Putin deixou o Trump anunciar que tinha cessar-fogo. Olha, conseguimos o cessar-fogo no Mar Negro. Estamos nos aproximando de um cessar-fogo aí na estrutura, na infraestrutura e na Claro, energia. se não tivesse Estamos cessar-fogo, próximos. o Trump fica numa situação embaraçosa, então ele Pois tem é. todo o incentivo do mundo a tentar atender às condições russas o máximo possível. Então o Putin está aparentemente o Putin está no total controle da situação. Deixa anunciar, vai anunciar que tem cessar-fogo. Ih, tem cessar-fogo. A Rússia concordou, consegui aqui um grande acordo. Se o cessar-fogo não acontecer, não é embaraçoso para a Rússia. É embaraçoso exclusivamente para os Estados Unidos. Então, me parece, Daniel, que o Trump, de fato, ele está sendo jogado de um lado para o outro aí, inclusive servindo muito bem aos interesses russos nesse momento. Quem avisou que isso poderia acontecer foram o Zelensky e a Europa Ocidental. A Europa Ocidental está dizendo: Trump, eu sei que você não quer falar com a gente, eu sei que a gente está meio escanteado aí na sua estratégia de sei lá o quê, de acabar com a guerra e tudo, mas é importante você saber que a gente está lidando com Putin não é de hoje. Você está lidando, voltou a lidar com Putin tem 2 meses. A gente já está nessa há bastante tempo. Daniel Souza, o que tem mais aí para a gente hoje?